Boa noite! Tudo bem, Radical? Que coisa boa! Eu continuo me chamando Davi. Eu sou mais um discípulo de Jesus. E hoje eu vou ter o privilégio de trocar uma ideia aqui com vocês, certo? Quem está animado aí para acampar dentro? Arthur, não se preocupe, certo? Eu prometo que você vai se lembrar desse acampar dentro. Tem um grupo ali de 5 rapazes de preto ali. Eles decoraram seu rosto, tá bom? Vai ser massa! Galera, hoje a gente vai continuar na nossa série Juntos. E o tema da nossa mensagem hoje é como promover o crescimento mútuo, certo? Antes de começar, eu queria te convidar aí onde você está mesmo, se você puder, baixa a tua cabeça, fecha teu olho e ora comigo, pode ser? Paizinho, eu te oro e eu te agradeço por esse momento tão massa, Jesus, que eu acredito que nós vamos viver aqui. Eu só te peço que o Senhor fale o que o Senhor tem para falar para a tua igreja, que o Senhor ministre aos nossos corações, meu Deus, a tua palavra, e que a gente possa sair daqui hoje entendendo, meu Deus, o que é um pouquinho do teu amor, o que é um pouquinho do promover o crescimento na vida das pessoas, o que é um pouquinho do relacionamento verdadeiro que o Senhor nos ensinou. Então, em nome de Jesus, meu Pai, vem nos ministrar, vem falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Para começar, se você tiver com a Bíblia aberta ou ligada, abre aí em Romanos, no capítulo 28, e no verso 29, por favor. Olha aí, macho, é muita eficiência dessa equipe, viu, mano? Já está no telão, mano. Eu vou lendo aqui no telão, devagarzinho. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Deus, de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre como promover crescimento mútuo, certo? Mas antes da gente começar mesmo a falar como promover crescimento, eu vou fazer uma pergunta bem boba para vocês, vocês podem responder. O que é crescer? O que é crescimento? Pode responder. Veio uma memória agora, amiga, aqui. Eu pensei que vocês iam responder coisas mais simples, gente. Falaram aqui, começar a pagar boleto, começar a trabalhar. Jesus. Evoluir, o que mais? Pode falar. Amadurecer. Ter responsabilidade, ter maturidade. Muito bem. Vocês responderam muito mais do que eu estava pensando. Crescer, se a gente for olhar de uma forma bem básica no nosso dicionário, é nada mais, nada menos do que aumentar de tamanho em alguma coisa, ficar grande, né? Ficar alto, aumentar em largura, comprimento. Isso é simples de responder. Mas aí se eu refizer a pergunta e perguntar para você assim, e no reino de Deus, o que é crescer? Será que no reino de Deus o conceito de crescimento é igual ao conceito que a gente tem aqui? Será que no reino de Deus a gente cresce da mesma forma que a gente cresce aqui? E aí? Quem chuta? Não? Amém. Cresce espiritualmente, amém. Tem um texto muito massa, Mateus capítulo 18, dos versos 1 ao 4. Eu acho que vai aparecer já já. Show. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino dos céus? Ou em algumas outras traduções vai ter assim, quem é o maior no reino dos céus? Né? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante do reino dos céus é aquela que se humilha e fica igual a essa criança. Quando a gente fala de crescer aqui, é natural. Show, Miqueias. Salva de palmas para o Miqueias. Obrigado. Só tem que deixar o palco, mas... Obrigado.
quando a gente fala de crescer aqui, a gente fala, vocês falaram de evoluir, amadurecer, né? Ficar maior, crescer. Só que quando a gente olha para o reino de Deus, Jesus ensina a gente uma ótica que é totalmente ao contrário. Jesus chama uma criança e diz para os discípulos dele o seguinte: olha, se vocês não forem pequenos como essa criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Porque no reino de Deus, o crescimento ele se dá quando a gente se humilha, quando a gente diminui, quando a gente permite que Jesus mude quem nós somos. E Davi, o que é que isso tem a ver com aquele primeiro versículo que a gente leu lá no começo? Romanos 8, 29. Porque aquele versículo, ele mostra para nós o plano real de Deus. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Por quê? Porque no reino de Deus crescer é se tornar parecido com Jesus. No reino de Deus crescer não é vir aqui e saber pregar. Não é. No reino de Deus crescer não é você ser o maior evangelista do Brasil e conseguir trazer milhares de pessoas para a igreja. Não é. Isso pode até acontecer por consequência. Mas no reino de Deus, o crescimento ele acontece quando você se permite, quando você permite que Deus te faça cada dia mais parecido com Jesus. Beleza, Davi, show de bola. Como é que a gente faz isso? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. É muito interessante, e aí a gente olhar para a nossa caminhada como discípulo de Jesus, toda a nossa caminhada cristã, ela vai sempre ser uma caminhada voltada para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Para que o nosso caráter e os nossos hábitos, eles sejam cada vez mais parecidos com Jesus. Só que é muito interessante, porque se a gente olhar para o mundo, quase nada ou ninguém cresce sozinho. Por exemplo, se você planta uma árvore, por melhor que aquela semente seja, ela vai depender do solo, ela vai depender do sol, ela vai depender de quem está cuidando, de quem está podando. Então, por melhor que a semente seja, sozinha ela não consegue crescer. Se você plantar ela num solo ruim, ela não cresce. Outro exemplo, quando você vai lá para a escola, quem é que está lá para lhe ensinar? Professor. Quando o professor... Era para ser natural, era? Ah, desculpa. Quando o professor é bom, e eu me lembro, né? Quando o professor é bom, cara, a aula é massa. Eu tinha um professor de história, bicho, que a gente contava os dias para chegar à aula dele, porque o cara conseguia dar aula para a gente de uma forma que a gente entendia e gostava. Oh, Jesus. Boa sorte, amiga. Vale, meu Deus. Mas aí, eu também tive uma experiência assim. Uma vez eu cheguei na faculdade e tive um professor totalmente ao contrário. Primeira aula do cara, eu fiquei com vontade de trancar a disciplina. Tão ruim que foi. Por quê? Porque nós dependemos de coisas que estão ao nosso redor para a gente crescer. Ninguém cresce sozinho, galera. Não dá. Você vai precisar de algo ou de alguém para gerar esse crescimento. E aí é muito massa, certo? Por quê? Deus ele usa um bocado de coisa para fazer a gente crescer. Deus ele usa a Bíblia. Deus ele usa a oração. Deus ele vai usar esses momentos aqui de culto. Mas sabe uma ferramenta muito, muito massa que Deus usa para fazer a gente crescer? Pessoas. Gente, nós precisamos de pessoas para crescer. Erros também, né? As situações, as circunstâncias. Mas uma das mais poderosas são as pessoas. E aí hoje o que nós queremos conversar é sobre esse crescimento gerado por pessoas, sobre relacionamento prático, certo? No dia a dia, sobre amor prático, vivido em casa, na escola, no GR, certo? Como é que eu promovo o crescimento nas pessoas e como é que as pessoas também conseguem promover crescimento em mim, tá bom? Então, a gente vai falar hoje sobre algumas práticas que são importantes para a gente promover isso. Só para fazer um comentário. Talvez você esteja aí me ouvindo e esteja pensando assim, não acho que isso faça muito sentido, não. Não acho que eu precise tanto assim de pessoas para isso, não, certo? E é muito massa, porque eu estou aqui hoje falando sobre isso com vocês, mas eu sou uma pessoa que luta até hoje contra o isolamento. Quando eu cheguei nessa comunidade, certo? Eu, sentado nessa cadeirinha onde muitos de vocês estão, e ouvindo algumas pessoas falando aqui, as pessoas diziam assim, procure um GR. Eu dizia assim, eu mesmo não.
Ou nada. Quero não. Pra quê? Tá querendo falar da minha vida para os outros? E isso eu já era cristão, eu já lia a Bíblia, eu já orava, tinha vindo de outra comunidade, que tinha uma visão totalmente diferente. Só que quando eu cheguei aqui e comecei a viver esse isolamento, eu comecei a ter muitas dificuldades. Porque tinha coisas que eu queria perguntar e não tinha para quem perguntar. Tinha coisa que eu queria confessar e não tinha para quem confessar. Tinha coisa que às vezes eu queria pedir ajuda e não tinha para quem pedir. Até o dia que eu fui no GR, tinha lá uma roda, lá, acho que uns 20 meninos, a galera. E desde esse dia que eu partilhei que eu não estava bem com Deus, cara, Deus começou um processo de restauração na minha vida e eu entendi que eu precisava de pessoas, mesmo às vezes não gostando, mesmo às vezes não sendo tão familiarizado, porque eu precisava. Amém? Então vamos lá. Primeira forma de você promover crescimento na vida de alguém é reconhecendo e verbalizando o valor que as outras pessoas têm. Lá em Mateus, no capítulo 3, no verso 17, diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E algumas versões têm dizendo assim: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Eu acho mais bonito ainda. Em Mateus 17,5, a gente tem quase que a mesma coisa. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a ele ouvi. Certo? O que é isso? Deus Pai falando para Jesus: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer. Por que isso fica evidente para nós na Bíblia? Eu acredito que Deus foi o maior incentivador da vida e do ministério de Jesus. Deus foi o cara que deve ter mais motivado Jesus na caminhada dele. Esses trechos aqui são os trechos que ficaram evidentes para a gente saber. Imagina quantas vezes na intimidade entre eles, Deus não deve ter falado com Jesus, reconhecido o valor de Jesus. E aí por que Deus faz isso? Porque quando a gente reconhece o valor de alguém, quando a gente reconhece algo de bom em alguém, isso é como se fosse um tônico que dá força. Vocês já assistiram aquele desenho muito antigo do Popeye? Tigão. Quando ele come do Popeye. Quando ele come o espinafre, como é que ele fica? Ganha força, fica com ânimo, fica com coragem. Quando você reconhece o valor que alguém tem, o que tem de bom em alguém, é isso que acontece. Você gera ânimo na pessoa, você gera força. Você gera ânimo para que a pessoa continue. Beleza, Davi, show. Mas aí como é que eu faço isso? Como é que eu reconheço esse valor? De uma forma muito simples. Elogio. Qual foi a última vez que você elogiou alguém? Qual foi a última vez que você chegou para alguém? E eu estou falando das pessoas que vivem ao seu redor. Da sua família, dos seus amigos, do seu GR. Qual foi a última vez que você chegou e disse assim: Rapaz, macho, tu se garante nisso aqui, ó, mano. Meu irmão, tu é bom demais nisso aqui, cara. Ei, macho, a melhor pessoa que eu conheço para fazer isso aqui é tu. Tu é o melhor que eu conheço nisso aqui. Você sabe por que isso é importante? Porque isso mostra para a pessoa quem verdadeiramente ela é. Ela tem um valor. Isso gera nela um ânimo para que ela continue. Certo? Tem pessoas que às vezes não conseguem olhar para si e reconhecer as qualidades que tem. Tem gente que às vezes olha para si, sabe aquela briga que tem no espelho? Aquela dificuldade de olhar o espelho? Pois é. Quando você reconhece que aquela pessoa é bonita, certo? Que aquela pessoa tem um valor, que aquela pessoa é legal, que aquela pessoa é engraçada, que é massa estar perto daquela pessoa, que você quer estar perto dela. Essa pessoa se sente amada e isso gera crescimento.
Hoje, a gente não tem mais a voz de Deus como tinha no tempo de Jesus, certo? A gente não tem mais. Mas hoje a gente tem o corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. E é através do corpo que ele fala, que somos nós. Nós precisamos reconhecer o valor das pessoas aí fora também. Reconhecer o que tem de bom nas outras pessoas. E falar, verbalizar, botar para fora. Como eu disse, chegar para a pessoa e dizer que ela está bonita mesmo. Você está bonito, meu irmão. Você está bonita, minha irmã. Porque isso é o que gera, às vezes, a motivação e o crescimento na pessoa. Então, a primeira forma é reconhecer o valor e verbalizar. Mas, para a gente fazer isso, tem um passo muito importante também. O passo da aceitação. Rapaz, pense num negócio estranho, é você trabalhar e estar perto do que é diferente de você. Às vezes parece que tudo que é diferente, né, gera uma certa aversão. Quando você muda de escola, vai para uma escola nova, tá lá um bocado de gente que você nunca viu, professor diferente, matéria diferente. Como é que você fica? Às vezes você fica, mas o que eu faço, tal. Demora um pouquinho para se adaptar, né? É natural que o diferente possa causar um certo nível de aversão. Mas o que Cristo nos desafia a fazer é aceitar e aprender com o outro que é diferente de nós. O outro é diferente porque Deus o fez assim. Nós não precisamos consertá-lo. Precisamos ter cuidado para não cair na armadilha de querer mudar o outro. Deixa as pessoas ser quem elas são. Deixa as pessoas ser quem elas são. Por mais diferente que seja de você, sabe aquele teu amigo da escola, que é totalmente diferente de ti? Tu é uma pessoa calada, tímida, introvertida, aí chega aquele amigo que fala alto, brinca com todo mundo, aí tu... Ali é o jeito dele. Ele não está errado. É a forma como Deus fez ele. E o que o Senhor nos ensina é que a gente aceite o que é diferente. E no GR, rapaz, pensa num canto para ter gente diferente, é o GR, macho. Meu amigo, quando junta-se uma roda, eu vejo assim, meu Deus, um fala demais, o outro fala de menos, o outro não fala nada. E aí? E quando junta todo mundo, dá certo. Todo mundo interage com todo mundo. Isso é o que a gente precisa como igreja. Se aceitar. Diz, Saul. Glória a Deus. Tinha tu também, tinha eu. Todo mundo diferente, não era não? Glória a Deus. E foi bom, não foi não? Show. Romanos capítulo 15, no verso 7, diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O que mais me chama a atenção nesse versículo aqui é essa parte que ele diz assim, da mesma forma que Cristo os aceitou. Você já parou para pensar que Jesus nunca quis mudar a sua personalidade? Ele muda seu caráter, ele muda sua conduta, ele muda seus hábitos, mas ele ama você do jeito que você é, porque ele lhe fez assim. E ele lhe usa assim. Então, por que quem está do seu lado também não pode ser assim? Porque quem está do seu lado, quem está dentro da sua casa, às vezes, também não pode ser diferente de você. Não pode querer fazer as coisas de uma forma diferente de você. A aceitação, pessoal, é o primeiro passo. Se a gente quiser promover crescimento na vida de alguém, certo? 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 6, diz assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Vocês já pararam para pensar, se todo mundo aqui fosse igual, eu acho que ia ser uma chatice. Ia ser chato demais, mano. Vocês já pararam para pensar, se você chegasse no seu GR e todo mundo pensasse igual, todo mundo tivesse o mesmo? Deus foi tão maravilhoso que quando ele fez a gente diferente para que a gente pudesse se completar. Às vezes o que falta em mim, alguém aqui tem. E o que não tem alguém aqui, eu posso ter. Isso é o princípio do corpo de Jesus, da igreja. No GR, não podemos moldar pessoas à nossa imagem.
Deus nos fez diferentes e estamos sendo conformados à imagem e ao caráter de Jesus. Você já olhou para alguém e disse: percebi uma coisa, você é muito bom nisso. Um desafio aí prático para a gente, ó. Você tem dificuldades em aceitar alguém do seu GR? Deus quer usá-lo para fazer essa pessoa crescer. Olha aí que massa. Ela pode ser diferente, mas Deus quer o crescimento dela e seu através da aproximação. Aceitar significa reconhecer as diferenças como algo dado por Deus. Amém? Depois da aceitação, tem um outro tópico, e esse tópico, meu chapa, me confrontou. A outra maneira é dando atenção. Através da atenção que damos aos outros. E eu vou dizer por que esse tópico me confrontou. Cara, é muito natural que conforme o tempo vá passando, a nossa rotina, ela vá acelerando, né? Hoje vocês estão em tempo de escola, alguns cursinhos, alguns se preparando aí para Enem, alguns estão entrando aí na faculdade, alguns estão estagiando e estão trabalhando. E aí é natural que essa rotina doida faça a gente usar o nosso tempo para várias coisas. Só que qual é o problema? Às vezes eu acabo deixando coisas muito importantes para trás. O que são essas coisas importantes? Dar atenção para as pessoas que estão perto de mim. Dar atenção para minha mãe. Dar atenção para minha irmã. Dar atenção para as pessoas do meu GR, para os meus amigos. É muito natural que a gente use o nosso tempo para várias coisas. E acabe deixando, às vezes, isso de lado. Nessa correria, podemos deixar o que mais importa, as pessoas ao nosso redor. Qual foi a última vez que você saiu do seu quarto, desligou o seu computador, o seu videogame, e foi fazer uma refeição na mesa junto com seus pais? Quando foi que você conseguiu parar para ouvir alguém, para dar atenção? Soltando o celular, soltando as outras coisas que tem para fazer. Nós precisamos de atenção e precisamos dar atenção. Eu queria ler com vocês um texto que para mim foi muito massa, que é lá em Atos 3, 1, 8. Só um minutinho. Eu acho que esse eu não tinha botado aí não. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Esse texto, né, essa cena que a gente lê, ela é muito interessante, porque Pedro e João estão indo para o templo para adorar, e aí lá eles encontram uma pessoa paralítica, né? E o que mais me chama a atenção é que quando o cara vai pedir esmola para Pedro, antes de fazer alguma coisa, Pedro diz assim, ó: "Olhe para nós." Por que será que Pedro mandou o cara olhar para ele? Por que será que Pedro queria que ele visse? Porque quando aquele cara que estava ali olhasse para Pedro, Pedro ia conseguir olhar para o cara. Quando aquele cara que estava ali, provavelmente no chão, numa situação de muita miséria, olhasse para eles, eles iriam conseguir ver o rosto dele.
Porque o que Pedro queria não é só fazer o levanta e anda, mas Pedro queria ver o rosto, o semblante, queria ver quem era, talvez olhar no olho, conhecer a pessoa. E aí é muito confrontador, porque às vezes eu quero muito fazer o levanta e anda. Quero muito ver o poder de Deus, o milagre. Quero que as pessoas venham aqui e se convertam. Mas às vezes a única coisa que as pessoas precisam é de um olhar. É que você pare e diga assim: ei, olha para mim. Para quê? Para que eu possa olhar para você. Para que eu possa te ver, para que eu possa ver quem você é. E aí o que é mais massa é que quando o homem levanta, a Bíblia diz que ele entra junto no templo com eles dois, com Pedro e João. Ou seja, além de fazer o milagre, eles entraram junto com ele, ou seja, acolheram ele. Não foi só um milagre onde a manifestação do poder de Deus aconteceu, mas foi um momento onde Pedro e João manifestaram misericórdia e amor por alguém, onde eles acolheram alguém, onde eles trouxeram alguém para perto, onde eles olharam para alguém. Amém? E assim, galera, aí fora, muitas pessoas estão carentes disso. Muitas pessoas estão precisando só que alguém pare e olhe para eles e diga assim: olha para mim, deixa eu te ver, deixa eu te ouvir. Às vezes as pessoas não estão precisando do levanta e anda, nem da bibliada, mas estão precisando do olhar, do ouvido, do choro. Estão precisando só disso. Outra forma muito forte de promover crescimento na vida das pessoas é orando pelo crescimento mútuo. Eu tenho uma história muito doida com oração, muito doida. Quando eu me converti, eu tinha 13 anos. E aí assim que eu me converti, eu estava naquele gás do primeiro amor, doido para ler a Bíblia. Meu chapa, pensa num cara que estava viciado em Bíblia, era eu. E aí, naquele tempo, eu não trabalhava ainda, minha mãe comprou uma Bíblia para mim, né? E aí, pelas condições, minha mãe comprou uma Bíblia bem simples. O mais simples que podia existir, né? E aí, beleza, eu usava aquela Bíblia. Só que eu ia para a igreja, uma vez eu sentei perto de um colega meu, e eu vi a Bíblia dele era dessa grossura assim, ó. Quando eu olhei a Bíblia dele, aí você tinha assim, Bíblia de estudo. Eu disse: deixa eu ver tua Bíblia. A Bíblia dele tinha mapa, a Bíblia dele tinha comentário, a Bíblia dele falava do contexto que aquele livro tinha sido escrito, a Bíblia dele, macho, tinha um bocado de coisa. Eu olhei aquilo e disse: macho, eu quero uma Bíblia dessa. Quanto foi? Aí ele me disse o valor, eu disse: eita, dá não. Não tem nem condições. Aí sabe qual foi a ideia que eu tive? Eu vou orar. Vai que Deus me dá a Bíblia. Eu comecei a orar: Senhor, me dá uma Bíblia de estudo. Senhor, me dá uma Bíblia de estudo. Senhor, me dá a Bíblia de estudo. Passei alguns meses orando. Me dá a Bíblia de estudo, me dá a Bíblia de estudo. Até que eu fiquei de férias. Fiquei de férias e viajei para a casa do meu pai. Meus pais são separados. Meu pai mora no sul. Eu fui passar 15 dias lá. Na primeira semana que eu cheguei lá, meu pai disse assim: ei, Davi, eu tenho um negócio aqui para tu. Eu disse: o que é? Eu vou pegar aqui. Ele foi lá dentro e trouxe. Galera, uma Bíblia de estudo, Mequerto, zerada, toda filmada. Meu pai não é cristão, certo? Eu olhei para ele e disse assim: vale, tu comprou uma Bíblia, pai? Ele disse: não. Semana passada eu visitei a igreja da tua avó, que é mãe dele. Aí lá eles fizeram um sorteio de uma Bíblia. E eu ganhei. Aí na outra semana eu cheguei na casa dele. É coincidência? É muita coincidência, não é não? Muita coincidência. Aí ele foi e me entregou a Bíblia. Quando ele me entregou a Bíblia e eu parei para folhear, sabe quando acende aquela luzinha assim da ideia? Plim! Acendeu na mesma hora. Tu lembra que tu pediu uma Bíblia de estudo? Olha aí. O que eu aprendi com essa experiência? Meu chapa, se Deus para me ouvir através por causa de um negócio tão simples, de uma coisa tão pequena, imagina o que Ele pode fazer se orar por uma pessoa. Imagina o que Deus pode fazer se você orar por uma pessoa. Se Deus para ouvir e atender coisas... Eu não precisava da Bíblia, foi um mimo. Eu ganhei como mimo. Agora imagina o que Ele faz se você orar pelo teu pai, se você orar pela tua mãe, se você orar talvez pelo aquele amigo da escola que você quer trazer para cá, que você está chamando para vir para o GR.
Olha o que é que o Salmo 34:15 diz. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus está atento, galera, para ouvir o que a gente tem a dizer. Deus está atento para ouvir a tua oração. Então por que você não começa a orar? Coloca isso em prática, coloca as pessoas que estão ao teu redor. Começa com uma, pega só uma. Faz esse desafio essa semana, passa a semana orando por uma pessoa. E eu garanto para você, porque não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Deus vai ouvir. E Ele vai fazer a vontade dEle. E aí, é muito massa, porque na Bíblia a gente vê um exemplo muito forte disso, que é Paulo. Paulo ele escreveu várias cartas para várias igrejas diferentes. E ele não só escrevia as cartas para as igrejas, mas várias vezes nas cartas ele dizia que estava orando pelaquela igreja. Lá em Efésios 1:17, Paulo diz assim, ó: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é Paulo falando para a igreja de Efésios, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. 2 Tessalonicenses 3:5, Paulo dizendo para a igreja: oro para que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Efésios 3:16, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu com poder. Glória a Deus. E aí, por que Paulo fazia isso? Porque com certeza ele reconhecia o poder que a oração tinha. Com certeza ele reconhecia, ele sabia que para promover crescimento naquelas igrejas, ele precisava orar. A última forma, para a gente finalizar, de promover crescimento na vida das pessoas, é admitir os nossos próprios erros. E aí, meu filho, pense num negóciozinho que desafia, viu? Tirar a máscara, dizer quem nós somos, deixar que as pessoas nos vejam sem maquiagem, do jeito que a gente é. A galera vai ver um bocado de coisa boa, mas também vão ver um bocado de coisas às vezes que a gente não quer mostrar. Lá em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. É muito poderoso o poder da confissão. Muito poderoso. E aí, eu finalizo dizendo o seguinte, a banda pode subir já. Se você quiser pedir perdão, fale com Deus, fale com o Senhor. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se você quer cura, se você precisa de ajuda para se libertar e para soltar alguma coisa, você precisa confessar, você precisa falar com alguém. Você precisa deixar que alguém veja quem você é. Eu sei que não é fácil, é muito desafiador. Mas aqui na igreja nós temos uma ferramenta muito massa que nos ajuda a fazer isso. Quem sabe qual é? Qual é? CR. Acontece aqui, segunda-feira, 7h30. E eu já fiz CR, certo? E na minha vida, galera, foi transformador. Porque foi um momento onde eu fui desafiado a tirar algumas máscaras e mostrar quem eu verdadeiramente era. E só assim eu fui curado e liberto de muita coisa. Amém? Deus nos predestinou para sermos cada vez mais parecidos com o caráter de Jesus. Para isso, nos manda viver em comunidade, pois cada um de nós é instrumento de Deus para o crescimento de outros. Assim, como grupo, devemos reconhecer o valor uns dos outros, orar pelo crescimento uns dos outros, admitir os nossos próprios erros, encorajar uns aos outros no compromisso que assumimos diante de Deus. E aí, galera, antes de terminar, eu queria deixar um desafio prático para você, certo? Bem simples. Você já pensou em colocar em prática esse lance da oração? Vamos fazer o seguinte, um desafio para a gente fazer essa semana. Vamos pensar em uma pessoa, só uma. E vamos passar a semana orando por essa pessoa todo dia.
colocando o nome dessa pessoa diante do Senhor. Davi, eu oro por quem? Vamos ser estratégicos. Jesus ensinou a gente a ser muito estratégico. Jesus dizia assim, ó, o médico não vem para quem está bom, o médico vem para quem? Quem é que está ruim, que está perto de ti? Quem é que está precisando de ajuda? Será que lá na tua escola tem alguém que esteja precisando de ajuda? Será que lá na tua casa tem alguém que esteja precisando de ajuda? Coloca o nome dessa pessoa diante do Senhor essa semana, só essa semana. E aí, confia no Senhor. Deixa Ele fazer a obra dele, amém? Para encerrar, eu queria orar com vocês. E aí depois... Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse momento tão maravilhoso, Jesus, que nós tivemos. Eu peço que essa palavra, Jesus, ela fique nos nossos corações para que nós possamos praticar, que nós venhamos orar por quem está próximo de nós, que nós venhamos reconhecer o valor que as pessoas que estão ao nosso redor têm. Em nome de Jesus, meu Pai, porque todas essas coisas que nós falamos, o Senhor fez primeiro por nós. Então, por isso, hoje nós podemos fazer também pelas pessoas. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajuda a promover crescimento na vida uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém.